Uma influenciadora detona a postura do pastor André Valadão por ele fazer ministrações contra o chamado orgulho LGBT com a seguinte temática: Deus odeia o orgulho. Ela, muito irada, chega a afirmar que André Valadão é gay e toda a igreja sabe. O André Valadão não aceita que ele é gay, que ele é incubado. E ele achou ok fazer um mês inteiro de culto contra o mês do orgulho. Não, sério, todos os domingos de junho, mês do chamado Orgulho LGBT, iremos para a Bíblia para meditarmos sobre a verdade nas escrituras em relação à Bíblia. Ele pensa que o armário dele não é de vidro, todo mundo já descobriu. Todos os fiéis da igreja dele sabem, e ele dá foco pra isso, só deixa mais evidente ainda o que ele tá tentando esconder. Mas o foco desse vídeo não é ser energúmeno e o fato dele ser um desserviço, só porque o cara não pode pessoas infelizes que nem ele. O foco é o que esse tipo de pregação fomenta. Quem me acompanha sabe que eu tenho uma mãe que é muito crente, tipo, muito crente mesmo, e eu também já fui evangélica. E ela voltava da igreja cheia de ódio, e o tema nem era LGBT e blá blá blá. Eram temas comuns sobre pecado, e ela já chegava falando que eu deveria morrer, que ela não queria me ter como filha, que o maior arrependimento da vida dela era me ter. E eu sofri muito com isso. Agora você imagina uma outra pessoa que teve um pai ou uma mãe que foi pra esse culto ou até estava nesse culto, como que não tá se sentindo agora? Quando Jesus veio pra cá, não era esse o propósito dele. Eu tenho certeza que caras como o André Valadão chegam a ser um tipo de repulsa. Esse cara não vai nem passar perto do céu. Eu sou lésbica, eu leio a Bíblia, eu faço devocional junto com a minha noiva. E você que é LGBT e também é cristã, você pode fazer isso. Esses caras estão querendo colocar na sua cabeça que você não é digno, mas você é. Porque ninguém é merecedor da graça. Jesus mesmo deixou isso muito claro. Mas ele veio pra cá pra oferecer amor a todos aqueles que aceitarem o nome dele. Você não precisa ser A, nem B, nem C pra poder aceitar. É qualquer pessoa que pode. E esses caras estão tentando vender a ideia de que o céu é pra poucos, mas não é, gente. E você pode sim e deve ter orgulho de quem você é. Porque mesmo a igreja tentando ditar quem você deve ser, mesmo sua família sendo contra você e o seu eu, você continua de pé. Que também é o meu caso. Nós somos resilientes, nós somos fortes e nós saímos na rua todos os dias sob ameaça de morte. Porque a gente sabe que não é fácil sair na rua com os nossos companheiros ou até mesmo sendo quem a gente é, principalmente pessoas trans. Então tenha orgulho e pode ter certeza que Jesus também te ama. Não precisa ter medo disso, não precisa ter medo de inferno, nem de estar em lugar nenhum. Jesus te ama e você é amado por muitas pessoas. Não é um pastor, não é um familiar homofóbico que vai te fazer menos digno de amar e nem de receber amor. Ela só não esperava que muitas pessoas saíssem em defesa do pastor. Jesus ama o pecador e abomina o pecado. Essa garota não passa de uma pobre menina com feridas abertas e um celular na mão. Será mesmo que Jesus veio somente para dar amor? A galera esquece que na primeira pregação de Jesus, ele falou sobre arrependimento, e isso está totalmente ligado à transformação e não a massagear o ego de quem só quer alimentar a carne e usar textos bíblicos fora do contexto para justificar o seu próprio pecado. Mas o que esperar, né? É bíblico toda essa heresia que sai da boca dessa e de outros por aí. Falta de conhecimento e revelação de Deus mata mais que qualquer doença. Eita, distorcendo totalmente a Bíblia. Gata, você tem um livre-arbítrio para escolher o que quiser. Porém, não brinque com as coisas de Deus, pois na própria palavra de Deus diz que tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, cuidado. Mas ela está lendo a Bíblia e pulando alguns versículos. Lucas 9:23 diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho é sobre renúncia. Acho que ela não leu a parte que Jesus diz que, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Que evangelho ela está seguindo? Porque o de Jesus não é. Eu não posso me aceitar do jeito que eu sou, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou dele e tenho que fazer as vontades dele, inclusive são melhores que as minhas. O que você acha de ler Lucas 9:23? E dizia a todos: se alguém quer vir após mim,
negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Essa parte da Bíblia com certeza você não leu, mas que Jesus te alcance, Ele ama a todos, mas o Evangelho não é para todos não. Gente, desde quando tocar no assunto de pecado na igreja se tornou uma questão de coragem e de ser um assunto delicado? Jesus não teve nenhuma dificuldade, o apóstolo Paulo não teve nenhuma dificuldade. Por que você e eu deveríamos ter? Pelo contrário, é hora da igreja falar mais do que a Bíblia diz sobre pecado. E isso não é um privilégio de um ou de outros. Todos nós devemos falar nesse assunto também, em nome de Jesus. O Evangelho é sobre arrependimento, mudança, né? Não viver para si mesmo, não viver pela carne, mas pelo Espírito. Esse é o ponto, essa é a chave. E nesse mês de junho, a gente tem falado e vai continuar falando sobre o termo desse orgulho que tenta movimentar o mundo todo aí. Mas nós cristãos, você que é crente em Jesus, pela Bíblia, tem um princípio a ser seguido. É isso, espero que eu não seja o único. Muito pastor pregando sobre vitória, conquista, provisão, oração, glória a Deus por tudo isso. Mas eu acho que, mais do que nunca, é hora de se pregar também sobre pontos daquilo que move muito a sociedade nesses dias, move muito a nossa geração nesses dias. E esse é um assunto muito importante e deve ser pregado esse mês a respeito do que a Bíblia diz diante dessa agenda cultural que tenta movimentar o mundo inteiro, sendo que o cristão, aquele que crê em Jesus, ele tem um posicionamento. Então eu acho que é uma responsabilidade, né, de muitos pastores e líderes nos seus púlpitos, literalmente, lerem a Bíblia com a sua igreja, porque a igreja precisa cada vez mais de esclarecimento vinda do altar sobre aquilo que Jesus diz, né, que os apóstolos disseram pelo Espírito Santo. É isso aí. Fiquem à vontade para deixar sua opinião. Confira mais vídeos no canal e até o próximo vídeo.